Boa noite, vamos chegando aí, pessoal, para o nosso culto de quinta-feira, culto de oração, mas dando continuidade ao nosso estudo de Apocalipse. Bom, na semana passada eu comecei a falar sobre o Apocalipse, mas eu expliquei aonde nós estamos, em que momento nós estamos, que muitas pessoas falam, nós estamos no Apocalipse, é o Apocalipse, é o Apocalipse. Aí eu expliquei que nós não estamos no Apocalipse. É Lucas 21, versículo 20. Então a Terra está grávida, não é? Com catástrofes, com guerras, epidemias, que lembram o Apocalipse, mas que é o princípio das dores. Quem falou isso foi Jesus. Nós lemos, o amor se esfriaria, as pessoas ficariam egoístas, egocêntricas, elas não suportariam a sã doutrina, elas iriam ser enganadas facilmente, se levantariam falsos profetas pregando uma série de coisas erradas, enganando a muitos, e até a muitos crentes. Mas nós vimos que tudo isso é princípio das dores. Aí eu falei, pastor, como é que nós sabemos que iniciou o Apocalipse? Quando Israel for sitiada. Então, tudo vai estar acontecendo, a terra vai ficar cada vez pior em muitos aspectos, muitos conflitos, pestes, os homens não sabem o que fazer, acontecimentos, clima, enfim, fome, guerra. Aí é o Apocalipse. Não é o Apocalipse. Quando é que vai iniciar? Lucas 21, versículo 20. Lembram? Diz assim: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Então, o Apocalipse vai realmente iniciar, e eu vou estar explicando os períodos do Apocalipse, quando Jerusalém for sitiada, uma guerra entre Israel e os muçulmanos, os palestinos, os árabes, que ali é uma área tensa. Hoje é uma área tensa, é uma área que eles coexistem em Jerusalém, tanto o Israel, o povo de Israel, os judeus, quanto os palestinos, os árabes, como se eles não existissem. Eles passam ruas, têm áreas específicas, mas é ali. É como, entendeu? Uma cidade dividida. Quando houver uma tensão, onde vai se ter uma guerra violenta, vai ser sitiado Israel de exércitos, e aí então entra o anticristo, como deixa para lá, deixa disso, ele vai organizar, então ele vai se apresentar. Aí sim, por isso que nós vimos aqui, Jesus falando, quando vê Jerusalém sitiada, foge, porque aí inicia realmente o Apocalipse. Então, nesse momento, nós não estamos no Apocalipse. Nós estamos no princípio das dores. As características são as pessoas cada vez mais frias, vão ficando cada vez mais frias, à medida que a Terra for se preparando para o anticristo, vai ficando cada vez mais fria. Vai ficar os movimentos religiosos cada vez mais prostitutos, vão enganar muitas pessoas, muitas pestes, muitas situações, e a igreja do Senhor Jesus não pode ser enganada, precisa estar preparada. Então, quando esse cidadão abominável se apresentar, nós vamos ver também em Mateus, no capítulo 24, capítulo 24, versículo 15. Mateus 24, versículo 15. Amém? Achamos aí? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, quer dizer, coisa ruim, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Então, nós vimos que estamos no princípio das dores, é uma guerra política, religiosa, quando Jerusalém for sitiada, de exércitos árabes e judeus vão estar ali num conflito muito sério, vai se manifestar o anticristo.
Quem é o anticristo? O que ele vai fazer? O que a Bíblia me fala sobre o anticristo? Quem é então esse camarada, o anticristo? Vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 3. Primeira coisa que eu quero que você saiba, que ele é um homem, tá? Ele não é uma entidade espiritual. O anticristo, ele não é o diabo, ele é um homem. Ele é uma pessoa, carne e osso, ok? Diz assim a palavra do Senhor. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3. Primeiro ponto, ele é um homem. Ninguém de modo nenhum vos engane. A Bíblia sempre fala sobre a questão de ser enganado, não é? Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, o anticristo, ele é um homem. Ele não é, muitas vezes, ele é o diabo, ele é o filho do diabo, ele é uma entidade. Não é, ele é um homem, tá? Ele é uma pessoa. E ele é chamado de filho da perdição. Ele é perdido, ele vai se prestar, ele vai por escolha pessoal se posicionar para servir ao diabo. Ele vai ser colocado à disposição da perdição. E ele tem a característica muito interessante desse camarada, que eu nunca falei. Vamos abrir a Bíblia agora no livro de Daniel. Daniel, você viu que Jesus citou Daniel, né? Se Jesus citou Daniel, é porque dá validade ao livro de Daniel, né? Daniel, no capítulo 11, versículo 37. Olha que coisa interessante sobre... Eu estou falando sobre algumas características dele. Ele é um homem, tá? Ele é perdido. E olha que coisa interessante. No livro de Daniel, no capítulo 11, versículo 37, diz o seguinte: não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Ou seja, ele vai ser um homem casado, até porque ele vai ser um político, então politicamente é importante que ele tenha mulher, casado, mas ele não vai ter, ele não vai, eu quero falar exatamente aquilo que a Bíblia coloca, ele não, nem ao desejo de mulheres, ele não vai ser um homem que tenha desejo de mulheres. A teologia, alguns teólogos, algumas escolas dizem que ele será um assexuado, um homem pervertido sexualmente, que vai ter rejeição a mulheres, com tendências homossexuais, casado, mas que ele não vai ter mulheres, até porque desejo de mulher. Até porque não há na Bíblia nenhuma colocação que ele tenha uma geração de filhos. Então ele vai ter uma relação com uma mulher muito conturbada, ele não vai ter, ele pode até ser cercado de mulheres, mas ele não vai ter nenhum desejo de mulher. Ele vai ter sérios problemas na área sexual. E aí nós entendemos muito porque tanto essa posição, essa promiscuidade e tantas outras coisas estão acontecendo. E isso nós vemos em muitos filmes, até senadores, políticos que têm uma vida dupla sexual, mas mantêm um casamento. Então esse homem, ele vai ser um homem que não vai ter desejo de mulheres, ele vai ter uma vida promíscua e ele vai ser extremamente narcisista, como nós lemos aqui no versículo, olha só. Porque sobre tudo se engrandecerá, ou seja, ele vai ser mais pavão, mais narcisista do que mulheres ou qualquer pessoa. Então, esse homem vai ser extremamente vaidoso. Ele vai ser vaidoso, ele vai se engrandecer, ele vai ser sexualmente perturbado, não vai ter desejo de mulheres. Para mulheres. Para mulheres, isso aí, muito obrigado. E tem mais sobre esse homem também, não é?
Muitas pessoas, preste atenção que eu vou falar com vocês agora, tá? Quando nós lemos, se nós realmente nos aprofundarmos sobre as profecias do livro de Daniel, que Daniel é um livro do Velho Testamento que fala impressionantemente sobre Apocalipse. Há muitos anos atrás, o homem tem a visão do Apocalipse. É realmente a prova de que a Bíblia é a revelação de Deus, porque são homens diferentes, com datas diferentes, como é que eles escrevem da mesma maneira, né? E falam da mesma forma. Daniel, ele dedica um capítulo, que é o capítulo 8, para explicar quem é, da onde vem o anticristo. E muitas vezes eu escuto, já falei algumas vezes na igreja, dizem assim, o Papa vai ser o anticristo. Gente, o Papa não é o anticristo, tá? O Papa não é o anticristo. Eu estou explicando para que você entenda biblicamente e não fique aí sendo enganado, ok? O Papa anticristo vai ser o Donald Trump, vai ser o Obama, vai ser o camarada da Inglaterra, nada disso. O rei, a rainha, o rei, nada disso, ok? Por quê? Vamos ler aqui em Daniel também, ok? Capítulo 11 de Daniel, versículo 21, 22 e 23. Daniel 11, 21, 22 e 23. Daniel, no capítulo 11, ele faz uma alusão ao anticristo com a sua atuação. Muito importante. No capítulo 8, Daniel ele fala sobre da onde o anticristo vai sair e nós vamos estar falando sobre isto também. Diz assim a palavra do Senhor, Daniel 11. Olha só. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real. Mas ele virá, preste atenção, caladamente e tomará o reino com intrigas. Ok? Beleza? O que eu vou falar vai ser complexo, mas vocês são inteligentes e vão entender. Mas antes de ler, eu quero explicar de novo. Ele vai ser um homem, ele vai ser um camarada filho da perdição, da moléstia, ele vai ter problemas de sexualidade com mulheres, ele não vai gostar de mulheres, ele vai ser extremamente vaidoso. Você conhece algum homem muito vaidosão, macho de mulheres? É isso aí. Apesar de casado. Apesar de casado, ele tem que ser casado, porque ele vai ser um político, não é? E ele vai se levantar como? Gente, ele vai se levantar, ele não vai chegar chegando, entendeu? Ele não é um camarada que vai chegar chegando, ele vai chegar pequeno. Ele vai ser sorrateiro. Olha o versículo aqui de Daniel, vale a pena nós lermos de novo, para nós vermos aqui, ó. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado dignidade real. Ele não tinha dado, entendeu? Ele não era o cara, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Vamos ler o versículo 23. Não, 22 e 23. As forças inundantes serão arrasadas diante dele, serão quebradas, como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano. Entendeu? Ele vai estar enganando. Subirá, quer dizer, ele não vai ser, ele não está lá em cima. E se tornar forte com pouca gente, entendeu? Ele vai subir. Então, preste atenção, ele não é alguém famoso. Ele não é alguém já conhecido. Ele é homem, perdido, tem problemas sexuais, é vaidoso e ele vai entrar no cenário político de uma maneira sorrateira. Olha aqui, ele vai subir. Ele vai chegar caladamente. Por quê? Gente, por isso que eu fico olhando e fico, Jesus, tem misericórdia. É o Papa, é o João. Você acha que ele você acha que ele é tosco? É burro? Eu não quero dar crédito para ele não, mas você acha que ele é bobão? Nada. Ele é inteligente, o cara, entendeu? É enganador. Ele vai chegar de uma forma que ninguém sabe da onde ele vai chegar. Ele vai chegar com pouca gente e ele vai chegar de uma maneira que ele vai subir. Quando ele subir, aí ele vai chegar. Aí ele vai fazer sinais e prodígios. Nós vamos ver o próximo passo.
No livro de Daniel, no capítulo 8, nós não vamos ler agora, mas fala exatamente sobre dois reinos que lutam, né? Dois reinos que lutam, que é o reino dos Medos e Persas e da Grécia, que é Alexandre o Grande. Eles lutam, Alexandre o Grande ganha essa guerra, só que Alexandre o Grande realmente ele morre e se divide o reino dele por 4 generais, e desses 4 generais nasce um reininho com chifrinho. Entendeu? Quando você lê o capítulo 8, você vai ver isso. Então, o capítulo 8 mostra essa guerra, e que entre essa guerra nasce um pequenininho. Ele não vai ser um grande. Depois ele vai vir voraz. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Beleza, então? Bom, vou repetir. Homem vaidoso, vai ter problemas de sexualidade, ele não vai ser uma pessoa famosa, ok? Ele vai subir. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 9, que diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Ok? Então é assim, ele vai chegar por trás, vai ter gente na frente dele, ok? Nós não vamos saber quem é, não adianta ficar falando, porque ele vai vir caladamente, ok? Ele vai vir por trás, quando vem ele vai assumir. Quando ele aparecer, e já sabemos que ele vai chegar em Israel, não é? Quando a guerra vai estar ali acontecendo, vão ter pessoas falando ali, deixa disso, reis, presidente, ele não vai ser um de cabeça. Aí ele vai aparecer. Quando ele aparecer e deixa disso em Jerusalém, aí ele vai fazer sinais e prodígios. Logicamente que toda autoridade que ele vai ter não é dele, é uma autoridade do próprio Satanás. Qual é a referência, amor? É 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 9. Aí ele chega calado, depois que ele chegar em Jerusalém, que organizar aqui, reconhecerem a força dele, ele vai fazer sinais e prodígios, e aí ele vai ter poderes terríveis sobre a terra. Daniel 11:36 diz assim, Daniel 11:36, este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá. Quer dizer, aí agora ele vai estar tomado de autoridade, ele vai estar tomado de conhecimento e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra Deus os deuses falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Então vamos lá, ele é um homem com problemas sexuais, vaidoso, não vai ser nenhum homem que você conhecer. Quando alguém falar para você, fulano, beltrano, sai fora, porque ele vai entrar caladamente e vai subir. Quando ele chegar lá em cima, ele vai fazer sinais e prodígios, e quem vai dar apoio para esse homem vai ser Satanás. E ele vai ter poderes, ele vai ter muita autoridade, ele vai ter muito sobre toda a terra. Ele vai conseguir fazer aquilo que nós ouvimos muito tempo, o governo mundial. Ele vai conseguir organizar o mundo em blocos, nós vamos ver isso aqui agora, e ele vai dar politicamente premiação para o domínio da terra. Ele vai se unir com países, com reinos, que nós vamos estar vendo aqui, e ele então vai começar a organizar essa terra que nós estamos vivendo aqui, que vai estar muito ruinzinho, muitos problemas de fome, de peste. Ele vai ser um homem, até esse momento, politicamente correto. E ele vai ter muita autoridade, e ele vai ter, logicamente que ele não vai estar falando sozinho, né? Vamos ver aqui, no livro de Daniel,
capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27. Daniel 9, 27. Diz assim, Daniel 9, 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Depois, na semana que vem, eu vou estar falando sobre essa semana para você entender. Que o Apocalipse são 7 anos, 3 anos e meio, 3 anos e meio, e eu vou estar explicando para você. Quer dizer, ele fará a firme aliança com muitos por uma semana, porque ele é mentiroso, né? Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ele não vai reinar sozinho. Ele vai fazer alianças, inclusive com Israel. Ele vai fazer as alianças, Daniel 11, 39 ao 44. Olha que coisa interessante. Ele vai fazer alianças, olha aqui, com auxílio, Daniel 11, 39 ao 44. Vamos ler alguns versículos. Com auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. E aos que o reconhecerem, multiplicar-se-á a honra, e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Então, vamos entender esse camarada. Israel vai começar ali aquele conflito. Judeus, palestinos, árabes. Quando for estudar, explodir os poderosos da terra, vão tentar deixar disso, os presidentes mais poderosos não vão conseguir. Vai ser alguém que vai aparecer do nada, com pouca gente, ele vai aparecer. Quando ele aparecer, ele vai conseguir organizar, ele vai fazer sinais e prodígios com sabedoria, ele vai conseguir começar a organizar a terra, ele vai fazer alianças, inclusive com os judeus. Já vou falar sobre daqui a pouquinho, depois que eu falar sobre isso aqui. Ele vai conseguir coordenar a terra, ele vai começar então a dividir os poderes por premiação. Quem não concordar com ele, ele vai usar de um Deus, esse Deus aqui é guerra, ele vai usar de guerra e ele vai dar a terra, ele vai dividir os poderes por premiação. Por aquele conchavo, aqueles que se conchavarem com ele, lembrando a vocês que nesse momento ele é um homem, mas que Satanás está falando através dele, ele vai ter grandes poderes e ele vai começar a usar todos os poderes mundiais e vai dividir esses poderes mundiais segundo lhe apraz. Ele vai dividir a América do Sul, a ONU, a OTAN, ele vai dividir os poderes por premiação segundo aqueles que vão estar em fechamento com ele. Então, ele vai ser um homem extremamente, até agora, prestem atenção, até nesse momento, o primeiro momento do anticristo, ele é um homem político. E a terra não vai ver nada nele de anticristo. Nós é quem vamos saber, porque quando Israel for sitiada e quando aparecer um homem do nada organizando tudo, foge. Um outro ponto muito importante que você precisa entender é isso aqui. As alianças que ele vai fazer alianças políticas. Lembrando a você que ele vai ser um homem muito articulado, muito vaidoso, fala muito bem, e ele do nada vai criar alianças e vai dividir os poderes da terra, como diz aqui, por premiação, entendeu? Ele vai dividir, ele vai fazer conchavo. Gente, nada que hoje nós não vemos na política, né? Tudo é dividido por premiação, por interesses, né? Isso aqui eu vou dar, a saúde eu vou dar para o fulano, que vai me dar aqui o cicrano, enfim, isso do micro até o macro, quer dizer, ele vai fazer isso, lembrando para vocês que até aqui será totalmente político. Ele vai começar a organizar o alimento, as epidemias, a terra vai vir piorando, e já, o relógio de Jerusalém, Israel, quando ele se manifestar,
ele vai dar uma parada nessa terra ruim, entendeu? Ele vai dar uma parada, ele vai dar uma bloqueada nessa terra ruim, e eu vou estar explicando isso para vocês nos próximos encontros. Que aí fala, ó, vai sobreviver a paz, paz, paz. Ele vai dar uma melhorada na política do mundo. E ele vai dividir os poderes políticos, lógico, para ir por baixo do pano, com muita violência. E aí, nós lemos aqui que ele vai fazer uma aliança, e aí ele vai fazer uma aliança perigosíssima com os judeus. Eu nunca falei isso na igreja, porque, enfim, como já disse, não era hora de falar, mas agora é hora de falar. Ele vai fazer uma aliança com os judeus para reconstruir o Templo de Salomão. Isso é histórico, isso é fantástico. O que aconteceu? O Templo de Salomão, ele foi construído lá em Jerusalém, certo? Quem teve o desejo, vamos voltar. O povo, quando saiu do Egito, o Senhor se manifestava, orientou eles a construir um tabernáculo. Não é um tabernáculo de lona, todas as orientações. E o povo adorava a Deus no tabernáculo. Tinha o Santo, Santos dos Santos, o átrio. Os seminaristas da Mistura Rafá já fizeram todo o tabernáculo, toda a divisão. E aí, um dado meio, Davi sentiu no coração, que ele era um rei, e falou assim, poxa vida, o Senhor não pode ficar sendo adorado numa tenda, vamos fazer um templo para ele. Davi, ele sonha fazer esse templo, só que Davi, diz a Bíblia que ele tinha muito sangue nas mãos, ele era um guerreiro. Então ele projetou o templo, ele preparou para o filho dele, Salomão, fazer o templo. Ele deu as orientações para Salomão, Salomão pegou as orientações do pai Davi, mais aquilo que o Senhor colocou no coração dele, e Davi fez um templo espetacular. Todo ele dito por Deus, o ouro, a madeira, o tamanho da porta, as portas, o tanque, a parte para os sacrifícios, tudo. A cortina era gigante, a cortina do Santo dos Santos. O templo de Salomão foi fantástico. Só que esse templo foi passando de geração, foi tombado, pegaram os otomanos, enfim, houveram guerras e guerras. E até que esse templo de Salomão ele foi destruído e se transformou numa mesquita. Hoje, o templo de Salomão, onde era o templo de Salomão, é uma mesquita chamada Mesquita de Omar, que é a segunda mesquita mais importante para os muçulmanos. Essa mesquita de Omar é exatamente, preste atenção que coisa espiritual, olha como é que é esse conflito. Hoje, para você entrar nessa mesquita, não pode ser assim, porque é muçulmano, tem que tirar sapato, enfim, tem que seguir todos os ritos que são determinados ali, os cuidados, na realidade, para que você entre nessa mesquita de Omar. E existem homens armados ao redor para que qualquer conflito religioso, eles estejam prontos para defender a integridade do templo de Omar, a mesquita de Omar. E os muçulmanos acreditam, preste atenção, que nesse local foi onde Maomé, o profeta Maomé, que para eles tem uma grande importância, foi elevado aos céus. Olha que coisa. Então o templo, olha só, logo no templo de Salomão, aí ali ele foi elevado aos céus. Estão entendendo? Então, quer dizer, esse local, os judeus perderam. E ali, do lado de fora, tem uma parede gigantesca que chama-se Muro das Lamentações. Os judeus vão, muitos líderes mundiais, qualquer um pode ir no templo. Mas entrar no templo, lá é uma mesquita. Não é mais o templo de Salomão. Olha que coisa interessante que nós, muitas vezes nós lemos, mas não entendemos. Eu vou agora explicar para vocês. Vamos ver em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. 2 Tessalonicenses 2, 4. Capítulo 2, versículo 4. Vocês estão entendendo aí? Amém? Eu vou recapitular até aqui para vocês entenderem. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Eu estou falando que o anticristo vai fazer várias alianças, ele vai distribuir os poderes da terra segundo a vontade dele, os interesses dele, e ele vai fazer uma aliança perigosa com os judeus. Qual aliança? Ele vai fazer uma aliança com os judeus
para reconstruir o templo de Salomão. Só que para vocês entenderem que isso é uma questão muito séria. Olha que coisa interessante no capítulo 2, versículo 4. Nós já lemos, mas vai entender. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, os judeus até hoje, eles ficam apreensivos sobre a retomada desse local, e esse vai ser o motivo da guerra, a retomada do templo para a reconstrução do templo. Só que quem vai reconstruir esse templo não são os judeus. Vai ser o anticristo juntamente com uma aliança. Só que ele vai fazer aliança, mas logo depois, como ele é mentiroso, ele vai proibir que Israel faça sacrifícios no templo. Israel vai ter que parar de fazer todos os sacrifícios, quer dizer, ele vai trair, porque na realidade ele quer debochar do que é sagrado. Vamos ler aqui no versículo, de novo, Daniel 9, versículo 27. Daniel 9, versículo 27. Estão entendendo aí? 9, 27. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, na metade da semana. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Quer dizer, ele vai fazer aliança, ele vai construir o templo, porque o templo já existe, ele só vai colocar como o templo de Salomão. Ele vai reinar ali, politicamente ainda, só que depois ele vai proibir que os judeus façam qualquer tipo de sacrifício, porque os judeus fazem sacrifício. Os judeus, as oferendas a Deus, eles fazem até hoje. E só que ele vai fazer essa aliança, ele é quem vai reconstruir o templo e vai dar ali, profanar no local. E preste atenção agora, para que você entenda dois momentos importantes. No livro de Mateus, no capítulo 24. No livro de Mateus, no capítulo 24. São duas visões diferentes que eu nunca coloquei para a igreja, como já disse, porque é muito complexo. 24, versículo 15. Quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, entendeu? Ele vai estar no lugar santo, ele vai estar ali. Ele vai estar ali, ele vai fazer de Israel, ele vai fazer de Jerusalém o seu local de base para dominar, para fazer todo o mal que fez. Vamos fazer uma recapitulação? Vamos lá? Vamos lá. Então, ele é uma entidade ou é um homem? Ele é um homem. Vimos isso na Bíblia, Tessalonicenses. Ele é um homem, homem, como eu e você, ok? Ele não é uma entidade, ele é um homem. Ele vai ter todo o apoio de Satanás. Ele vai ser todo trabalhado na maldade do diabo. Nós vimos também que ele vai ter dificuldade com mulheres. Dificuldade não, ele vai rejeitar qualquer tipo de mulher e ele vai ser extremamente vaidoso. Vai ser um homem casado, porque vai ser um homem político. Ele vai chegar no cenário mundial, lembra que vai ser Israel, que é a guerra de Israel, que muitas vezes os palestinos, aquela guerra dali, vai ser um dado momento por causa do templo, que vai ser a grande causa, porque os judeus querem reconstruir o templo de novo de Salomão. Por causa desse cenário, quando vai ter a guerra, aparecem vários políticos, mas quem vai estar falando, quem vai aparecer caladamente, como nós vemos, e depois vai crescer, vai subir, vai ser o anticristo. Então ele não é um homem famoso, ele vai aparecer do nada. Ele vai fazer alianças políticas, porque nesse primeiro momento é uma aliança política. Ele vai dividir os poderes da terra por premiação, por conchavo, né?
e ele vai fazer um acordo com Israel para reconstruir o templo de Israel, só que ele vai fazer para que ele reine ali e ele profane a fé, e aí ele vai proibir qualquer tipo de sacrifício dos judeus. Amém? Até aqui? Bom, então esse homem, ele vai, por que ele é anticristo? Vamos ler Daniel no capítulo 7, versículo 25. Então, a princípio, ele é um homem político. Depois, ele começa a ser um homem religioso. Ele começa a mostrar as suas garras de religioso. Daniel, no capítulo 7, 25. versículo 25, que diz assim, olha, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues nas mãos por muito tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ele aqui no versículo, na parte A, ele vai proferir palavras horríveis lá no templo de Israel. Ele vai falar palavras horríveis em relação a Deus. Vamos ler também em Daniel 11, 36. Este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra Deus, dos deuses, falará coisas incríveis. Então, ele vai estar no templo e falando coisas horríveis em relação a Deus. O que mais esse homem vai falar? Vamos agora no Novo Testamento ver no Evangelho de João, no capítulo 1, Evangelho de João, no capítulo, Evangelho de João, perdão. Primeira Epístola de João, no capítulo 2, versículo 22. Primeira Epístola de João, no capítulo 2, no verso 22. Agora nós vemos que ele começa a questão espiritual. Ele faz aliança com Israel, ele reconstrói o templo, ele divide os poderes, logo depois ele proíbe Israel de fazer qualquer tipo de sacrifício, e ele começa a falar mal, ele começa a dizer coisas profanas em relação a Deus. Daí então começa o momento do anticristo, voltado para as coisas espirituais. Primeiro momento é político, agora ele começa a mostrar as garras de um anticristo espiritual. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 22. Diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Ele vai dizer o seguinte: Jesus não é Cristo. Jesus não é o Cristo. É mentira. E ele ainda vai dizer mais. Mais um pouquinho adiante, na segunda Epístola de João, só um pouquinho mais adiante, a Epístola de João só tem um capítulo só. Segunda Epístola de João, no versículo 7. Olha que coisa que ele vai falar. Segunda Epístola, ou segunda carta de João, segunda Epístola de João, no versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Entenderam? Quer dizer, ele vai dizer coisas horríveis em relação a Deus, que Jesus não é o Cristo, que Jesus era um profeta e que Jesus nem veio em carne. Ok? Aqui ele já não é mais um anticristo político, ele é um anticristo religioso.
Ele vai ser um homem extremamente poderoso, cada vez mais. Vamos abrir em Apocalipse. Daqui a pouquinho nós vamos estar falando sobre Apocalipse. Vamos entrar no livro de Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 13. Versículo 2, Apocalipse 13, 2. Que diz assim: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão, que é o diabo, o seu poder, e o seu trono e grande autoridade. Então esse camarada, ele vai estar altamente em grande poder, em grande... Ele vai estar em alta destruição. E ele vai começar, então, a atacar os santos. Ele vai começar a perseguir. Ele vai blasfemar. Vamos ler em Apocalipse mesmo, já estamos em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 7. Ele vai ter muita autoridade, ele começa baixo, mas ele vai ter muita autoridade. Ele vai atacar Deus, ele vai dizer que Jesus não veio em terra, ele vai dizer que Jesus não foi filho de Deus, foi um profeta. E aí ele vai começar a atacar a igreja. E aí nós vamos começar a perseguição contra a igreja, que vai ser cada vez pior. Apocalipse 13, versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Olha só. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ele vai começar a atacar a igreja. Em Daniel 7, Daniel no capítulo 7, Daniel no capítulo 7, no versículo 25. Nós já lemos já. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e leis, e os santos lhe serão entregues nas mãos. Aqui nesse versículo, já quero adiantar que ele vai atacar os santos, ele também vai começar a mudar as leis e o tempo. Ele vai começar a mudar a lei e vai também querer interferir no horário, no calendário, até mesmo para o seu uso pessoal. Ele vai começar a mudar as leis mundiais, o tempo, e vai começar a atacar a igreja. Olha que versículo lindo. Agora no capítulo 11, no versículo 32, 33. Daniel 11, 32 e 33. Daniel 11, 32 e 33. Olha. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas, perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Coisa linda, né? Eu vou ler de novo. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece a Deus, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Olha o versículo 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Ou seja, ele vai conseguir pegar aqueles que... Eu quero ler exatamente o que é a Bíblia. Os violadores da aliança. Que coisa forte, né?
os violadores da aliança, ele vai conseguir trazer com lisonjas, com elogios, com promessas, com prodígios e milagres, aquilo que o povo gosta de, esse povo aí, que gosta de trocar o evangelho por dinheiro, trocar o evangelho por bênção, ele vai conseguir trazer, agregar. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Maravilha, né? Nesse momento que o anticristo ele deixa de agir como político, ele entra como um homem espiritual e ele profana o templo, que ele reconstrói o templo de Jerusalém, ele quebra a sua aliança com os judeus, ele proíbe os judeus de fazerem sacrifícios, ele começa a perseguir a igreja, muitos vão, os violadores da aliança, pessoas que não têm uma vida firmada com Deus, que trocam o evangelho por qualquer coisa desse mundo, são os que, enfim, que negam a fé, trocam o evangelho por uma festa, trocam o evangelho por um programa de televisão, os que, enfim, não tem base de fé, porque não conhecem a Deus. Como eu preguei no domingo passado, tenho pregado. Conhecer a Deus e não conhecer a religião. Conhecer a Deus, como eu falei no domingo passado, aqueles que conhecem o dom de Deus e conhecem a Jesus, têm uma vida com Ele. Esses vão ser mais fortes e ativos. E sábios como você, que Deus não está te deixando aqui nessa noite para você à toa. Não mesmo. Eu sei que para você pela primeira vez pode parecer estranho, mas para os membros do Ministério Rafá, que já tem há 18 anos de estudo, só vai agregando mais conhecimento. Você sabe, vai falar isso para muitas pessoas. E já sabemos que nós vamos sofrer perseguição, já sabemos que nós vamos ser... mas nossos olhos não estão nessa terra. Se seus olhos estão nessa terra, se minha esperança se baseasse apenas nessa vida, eu seria o mais infeliz de todos os homens. Enquanto nós estamos aqui, nós temos que buscar e viver plenos diante de Deus, mas sabendo que a terra está grávida, em dores, se preparando para o abominável. Um homem que vai ser adorado. Infelizmente. Viu aqui? Aos violadores da aliança. Apocalipse 13, versículo 8. 13, 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não for escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. Ou seja, muitos vão adorar esse camarada. Ele vai se titular Deus, ele vai ser maior do que Deus, ele vai se colocar numa posição arrogante, e um Deus está acima dele, ele vai se colocar aí no Altíssimo, e infelizmente os violadores da aliança vão adorá-lo, eles vão se prostrar a esse homem, que vai ser uma multidão, tá? Não quero te enganar não, tá? Então, ele vai ser adorado, e aí ele vai continuar na sua destruição, e acreditando que ele vai ser o cara, mas glória a Deus. Apesar de tudo isso, vamos ler em Apocalipse 19. Apocalipse 19. Desgraçado, vai ser torrado. Versículo 11. Viu o céu aberto, Apocalipse 19, versículo 11. Viu o céu aberto e do cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça é um diadema. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E seu nome se chama o Verbo de Deus. E guiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo a regerá com cedro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
Então viu um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todos, as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e cavaleiros, carne de todos, que livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, com ele o falso profeta, e com sinais feitos diante dela. Seduziu aqueles que recebiam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo, que arde com enxofre. Aleluia! Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que ele vai fazer o que está determinado. Mas ele já sabe que ele vai começar só para levar vidas para o inferno. Também quer ler em Daniel, nós lemos muito Daniel, no capítulo 8, versículo 25. Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano no seu coração e se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado, sem esforço de mãos humanas. Não é minha mão nem a sua, ele vai ser destruído. Ele vem para enganar, para mentir, para fazer alianças. A princípio vai ser um homem político, depois ele vai dizer que Cristo não é Cristo, ele vai dizer que Deus não é Deus, ele vai se colocar no lugar de Deus, ele vai se colocar na postura de Todo-Poderoso, mas ele vai ser destroçado. Posso ouvir um glória a Deus aí nessa noite? Glória a Deus. Vamos lá, vamos fazer uma recapitulação rápida. Ele é um homem? Sim. Ele é uma entidade? Não, é um homem perdido, filho da perdição. Ele vai ter problemas sexuais, ele vai ser um homem pervertido, ele não vai gostar de mulheres. Ele vai ser assexuado ou homossexual, com perversão. Ele vai ser um cara de ponta, conhecido? Não. Ele vai vir na calada, ele vai aparecer no cenário mundial na calada. Depois que ele aparecer, ele vai fazer milagres e prodígios. Ele vai fazer alianças? Sim. Alianças políticas? Sim. Essas alianças políticas, o que ele vai fazer? Ele vai distribuir os poderes segundo a premiação. Então, no primeiro momento, ele vai fazer alianças políticas, ele vai organizar a terra que vem grávida de um princípio das dores, ele vai organizar, mas depois ele vai começar com essa aliança, ele vai fazer aliança com Israel para reconstruir o templo, que aliás essa reconstrução do templo é um grande motivo para a guerra de Israel e dos palestinos, que ele vai aparecer. Ele vai construir, quando já tudo prosa, ele vai proibir os judeus de fazerem sacrifício. Ele vai se intitular ali Deus em Jerusalém. E aí ele vai começar a dizer: Jesus não é o Cristo. 2, ele vai falar coisas incríveis sobre Deus, coisas horrorosas. Ele vai dizer que Jesus nem em carne veio, ok? E ele então vai começar a atacar a igreja, os santos. Os santos, eles vão, infelizmente, como nós vimos em Apocalipse, nós vamos ser pegos, aquele que for pego vai ser morto, preso, aprisionado. E nós vimos aqui que os sábios, aqueles que conhecem, vão estar falando que a igreja vai estar fortalecida, já é um momento espiritual. Infelizmente, muitos vão adorá-lo, muitos vão segui-lo, muitos vão obedecê-lo, muitos vão se prostrar a ele. E ele vai ter todo o pleno poder, como nós vimos em toda a língua, todos os povos, ele vai estar todo pleno, politicamente, espiritualmente. E aí, então, eu vou encerrar com o que ele vai fazer. Ele vai instituir o número da besta, que é o 666, que é um chip ou alguma marca. A Bíblia não diz que é chip, é uma marca na mão e na fronte, que você só vai poder comer e comprar com isso. Ou seja, você sabendo disso não vai colocar, não colocando você vai ter que fugir para as montanhas. Por isso Jesus falou, foge para a montanha, para você ter uma forma de vida
melhor. Porque se você colocar essa marca, você vai comprar e viver normalmente, mas isso significa que você está aceitando o reinado desse abominável. E somente um povo escolhido de Deus, um povo firmado em Deus, é quem vai dizer não. Então ele vai colocar o número da besta, que está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Direita e a fronte, uma marca. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Essa marca vai ter um nome e um número. Aquele que está aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Vai ter um código, não é? Que vai ter ali um código de barra, um chip, que você não vai ter ali, logicamente, mas isso vai representar a ele e só vai poder comprar e vender e viver quem tem esse código. Quem não tiver esse código vai ser achado facilmente no mundo, porque hoje, para você ter noção, na China, a leitura do rosto. Em Copacabana, a leitura facial. Então você vai entrar numa loja. No Japão, quando você entra numa loja, você entra, ele já lê a sua cara, você compra tudo e só passa a mão, ou pela leitura facial você já sai comprando em vários mercados. Isso é um processo que vai crescer e ele vai dominar politicamente e espiritualmente. Só que nós, os crentes, vamos estar dizendo que ele é de Satanás. Já os violadores da aliança, que serão muitos movimentos, templos lotados, vão estar cantando, vão estar adorando, ele vai estar aparecendo, ele vai estar mandando, e ele vai dizer que é ele, para ele, as pessoas vão estar, não querem nem aí, porque eles vão querer dinheiro e poder. Apesar, as pessoas que vão para a igreja hoje para dinheiro e poder, elas se vendem de qualquer maneira. Aliás, pelo que eu vejo aqui, as pessoas se vendem de qualquer maneira. Eu vi um culto de uma pessoa, uma mulher que sentava com o pé, as pessoas botavam o dinheiro no pé dessa mulher, lotado, enfim. Essas pessoas que violam as leis vão aceitar isso na boa. Eu e você não vamos aceitar. E ele vai ser destroçado em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida. Lembrando que ele é um homem, lembrando que ele vai aparecer sorrateiramente, ele não vai estar de cara de poder, lembrando que ele vai fazer alianças políticas, ele vai fazer um templo em Jerusalém, ele vai fazer aliança com Jerusalém, que vai com os judeus, ele vai quebrar. Depois ele vai se manifestar espiritualmente, vai dizer que Jesus não é Deus, ele vai dizer que Jesus nem veio à terra, ele vai falar coisas horríveis em relação a Deus, ele vai perseguir a igreja, aqueles que vão quebrar a aliança, vão receber lisonjas, né, presentes e essas coisas que a gente vê hoje em dia, mas que vão ter um povo firme e forte, que vai estar continuando pregando, que não vai submeter a marca, que não vai submeter a nada, mas seremos presos, aprisionados e vamos estar aí pregando a palavra. Amém? Lembrando que agora é o princípio das dores. A terra está se preparando para esse abominável. A terra está cada vez ficando mais abominável. Eu só peço a você que não seja enganado. Esse é o meu pedido. Que você não seja enganado, que você entenda que isso aqui não é teologia minha, teologia é bíblica. E que eu desejo que você aprenda e que o anticristo é o Papa, o anticristo é o presidente Trump, o anticristo é o Obama. Estou dizendo que o anticristo, ele não é famoso. Ok? Nós vimos em Daniel, ele não é famoso. Ele vai aparecer na calada. Ele vai chegar politicamente e vai organizar a terra que está ruim. Depois é que ele vai se manifestar espiritualmente. Que Deus abençoe a sua vida. Desejo que você faça parte da igreja fortalecida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa noite. Obrigado pela oportunidade que eu tenho de ministrar com a minha esposa a Tua palavra. Que vidas possam ser alcançadas, que vidas possam ser mexidas nessa noite, que nós estamos no tempo do fim e é hora de acertarmos a nossa vida diante do Senhor. Ajuda meu irmão, minha irmã, a todos que viram agora e depois, a tomarem uma decisão diante de Ti, que não é brincadeira. E nós estamos vendo tudo acontecer aos nossos olhos. Fala, abençoa, fortalece a cada vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.